Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos ao Aranha Versus. Hoje eu venho trazer um guia sobre a classe de monge na especialização de dano, que é o Andarilho do Vento. Como padrão, eu vou dando uma pincelada assim, em algumas habilidades de classes mais relevantes, e depois eu vou passar para a sugestão de talentos, e depois vou mostrar a rotação das habilidades na luta. Vamos lá. Inicialmente temos a habilidade Chute Blackout. Ela custa 1 de Chi, que é o seu recurso especial que fica logo abaixo da sua barra de energia. É um chute carregado de energia de Chi, que causa X de dano físico. Quando usado, reduz em 1% a recarga do chute do Sol Nascente e dos Punhos de Fúria. Então é uma habilidade assim, interessante para você utilizar com frequência, que ela vai diminuir a recarga de outras habilidades de mais dano, habilidades mais importantes. Temos Chute do Sol Nascente. Ele custa 2 de Chi, e é uma habilidade instantânea que chuta para cima, causando X de dano físico e reduzindo a eficiência das curas no alvo por 10 segundos. Temos a habilidade Golpe Mão de Lança. Essa habilidade basicamente é o interromper da sua classe. Ele soca a garganta do alvo, interrompendo qualquer lançamento de feitiço e impedindo qualquer feitiço daquela escola que seja lançado por 4 segundos. Tem uma recarga de 15 segundos. Temos Chute Giratório da Garça. Essa é uma habilidade de dano em área, que custa 2 de Chi, onde dá um chute giratório no ar, causando X de dano físico ao longo de 1.3 segundos aos inimigos em um raio de 8 metros. O dano do chute giratório da Garça é aumentado em 10% para cada alvo único que você tiver atingido nos últimos 15 segundos com a palma do tigre, chute blackout ou chute do sol nascente. Ou seja, para cada inimigo que você atingir com essas habilidades de dano de alvo único, quando você usar ela, você vai causar 10% a mais para cada um deles. Resumindo, é isso. Chute Voador da Serpente. É uma habilidade instantânea, tem recarga de 25 segundos, em que você voa pelos ares em alta velocidade durante 1.5 segundos. Na verdade, você vai dar uma impulsionada, um chute para frente, assim, vai deslizar numa certa distância para frente, né? Não é para cima. E se usada novamente antes de acabar, você aterrissa causando X de dano a todos os inimigos em um raio de 8 metros e reduzindo a velocidade de movimento em 70% durante 4 segundos. Resumindo, mostrando, é isso aqui, ó. Durante esse tempo de lançamento, você pode cancelar, se você achar que já chegou na distância necessária, e vai dar esse slow de 70% durante 4 segundos e um daninho ainda também. Palma do Tigre. Essa é uma habilidade muito usada. Custa 50 de energia, é uma habilidade instantânea, em que ataca com a palma da mão, causando X de dano. Palma do Tigre tem 8% de chance de fazer com que seu próximo chute blackout não custe X, e gera 2 de Chi. Ou seja, é uma habilidade que você gera recurso. Desativar. É uma habilidade que custa 15 de energia, é instantânea, reduz em 50% a velocidade de movimento do alvo por 15 segundos. Ataques corpo a corpo renovam a duração. Os alvos já desabilitados ficarão enraizados durante 8 segundos. Ou seja, o que acontece? Se você usar essa habilidade, você vai reduzir em 50% a mobilidade do inimigo. Enquanto você estiver batendo nele com a habilidade corpo a corpo, vai renovar essa duração, e se você usar essa habilidade de novo, você vai causar um enraizar nele durante 8 segundos. Temos Paralisia. Ela custa 20 de energia e ela incapacita o alvo por 1 minuto. Só pode usar em um inimigo por vez e o dano cancela o efeito. Basicamente é para separar um mob, deixar algum inimigo parado ali por um tempo, e se você causar dano nele, ele volta ao normal. Desintoxicação. É uma habilidade que custa 20 de energia e remove todos os efeitos de veneno e doença no alvo. Peregrinação Zen. Seu espírito viaja para o templo natal, deixando o corpo para trás. Usar a peregrinação Zen novamente para retornar para onde estava. Basicamente é uma habilidade que vai levar você de volta para um canto de Pandaria, ou se você já fez a expansão Legião, vai te levar lá para o seu salão de classe, e se você usar de novo, você volta para o seu ponto inicial. Nada além disso. Punhos da Fúria. Custa 3 de Chi, é uma habilidade canalizada, onde ela esmurra todos os alvos à sua frente, causando X de dano ao longo de 3.5 segundos ao alvo primário e X de dano ao longo de 3,5 segundos a outros alvos. Pode ser usada em movimento. É também uma habilidade que é muito forte, que você junta os seus recursos, né, que é o Chi, e você usa ela para gastar.
Raio de Jade Crepitante. É uma habilidade de dano à distância, causa um pequeno dano de natureza ao longo de 3,5 segundos e repelindo atacantes corpo a corpo esporadicamente. Ou seja, você vai lançar um raio de jade no inimigo, causando uma quantidade pequena de dano, e pode ser que você, se ele for corpo a corpo, pode ser que você empurre ele esporadicamente, assim você vai empurrar ele. Rasteira. Derruba todos os inimigos em um raio de 5 metros, atordoando-os por 3 segundos. Essa basicamente é a sua habilidade de atordoamento. Temos rolamento, que rola por uma curta distância para frente, ou seja, você vai dar uma cambalhota para frente. Uma habilidade mais para você escapar, correr, coisas assim. Tempestade, Terra e Fogo. É uma habilidade instantânea que divide você em 3 espíritos elementais por 15 segundos. Cada espírito causando 45% do dano e cura normais. Você controla diretamente o espírito da tempestade, enquanto os espíritos da Terra e Fogo imitam seus ataques contra inimigos próximos. Enquanto estiver ativo, lançar Tempestade, Terra e Fogo fará com que os espíritos se fixem no seu alvo. Ou seja, basicamente a habilidade te divide dessa forma, sendo que você só controla o do meio, e quando você atacar um alvo, os outros espíritos basicamente eles vão imitar você. Cada um, incluindo você, vai causar 45% do dano e cura no alvo. Então você usou, eles vão imitar todas as suas habilidades até acabar a duração. Se você usar de novo, eles vão fixar no seu alvo. Esse espírito aqui, ele estava no alvo errado, eu usei de novo, ele veio para o alvo certo. Basicamente é isso. E eu morri por um boneco de treinamento, não me pergunte como. Temos Toque da Morte. É uma habilidade instantânea que provoca um ferimento mortal em um inimigo, causando dano equivalente a 35% do seu máximo de pontos de vida após 8 segundos. Causa dano reduzido aos jogadores. Nesses 8 segundos, 10% do dano proveniente de outras fontes que você causar ao alvo será adicionado ao final. Ou seja, basicamente, quando você ativar o Toque da Morte, é interessante que você tenha as suas outras habilidades mais poderosas de dano disponíveis para você usar, porque nessa janela de 8 segundos, 10% de todo o dano que você causar ali para aquele alvo vai ser adicionado no final, então vai dar uma boa quantidade de dano. Temos Toque do Karma. É uma habilidade instantânea que absorve todo o dano recebido por 10 segundos até 50% do seu máximo de pontos de vida e redireciona 70% dessa quantidade para o alvo inimigo como dano de natureza ao longo de 6 segundos. Ou seja, essa é uma habilidade de proteção, mas que também devolve parte do dano que o inimigo te causou para o próprio agressor. Transcendência. Separa o seu corpo do espírito, deixando seu espírito para trás por 15 minutos. Usar Transcendência Transferência para trocar de lugar com o seu espírito. Ou seja, basicamente é um teleporte tipo de mago. Você usa Transcendência num lugar, vai ficar um espírito ali marcando onde você estava, aí você precisou sair do lugar. Se você quiser voltar instantaneamente, só você apertar o Transferência, que você volta para lá. Vivificar. Vivificar. É uma habilidade de lançamento de 1,3 segundos que ela vai te curar em uma quantidade X de vida ou de algum outro alvo que você selecionar. Basicamente é uma curinha. Agora vamos às passivas. Além vida. Ao matar um inimigo, você evoca uma esfera curativa que cura em X de pontos se você atravessá-la. Ou seja, você matou, você vai ver uma esfera e para se curar você tem que passar por cima dela. Quando você mata um inimigo com chute blackout, você tem 50% de chance de evocar uma esfera de Chi que concede você um Chi se você atravessar. Ou seja, se você matou com outra habilidade, vai aparecer, tem chance ali de aparecer uma esfera para te curar. E se você matou o inimigo com chute blackout, tem 50% de chance de você evocar uma esfera de Chi. Mas tem que passar por cima do mesmo jeito. Andar sobre o vento. Você e seus aliados num raio de 10 metros têm a velocidade de movimento aumentada em 10%. É bem autoexplicativo. Toque místico. O dano que você causa enfraquece o alvo, aumentando em 5% o dano físico recebido. Ou seja, toda vez que você bate no alvo, você causa ele um debuff que aumenta o dano recebido dele em 5%. E agora vamos para a passiva mais importante que tem tudo a ver com a rotação, que é a Maestria. Sessão de porrada. Suas habilidades causam até X%
que é baseado na sua maestria, quanto você tiver, a mais dano quando não são uma repetição da habilidade anterior. Então essa é a parte chave e mais importante que eu vou falar sobre essa especialização de dano do monge. Ou seja, o ideal é você fazer da sua rotação sem repetir a habilidade anterior. Sempre usar uma diferente que ela vai causar mais dano. Ou seja, vamos supor, você usou Palma de Tigre, usa depois o chute Blackout. Se depois você precisar ou até quiser, só para uma questão de explicação, usar o Palma do Tigre de novo, beleza, você usa depois de ter usado o chute Blackout ou outra habilidade. Porque se você usar 2 vezes a mesma habilidade, você vai cortar a sua passiva e vai dar menos dano. Então nada de usar Palma do Tigre de novo. Ou chute Blackout de novo. Você vai sempre usar habilidades diferentes, como eu vou mostrar mais pra frente na rotação. Então, por exemplo, Palma do Tigre, chute Blackout, chute do Sol Nascente, punho do Tigre Branco, Palma do Tigre de novo. Assim você consegue sugar o máximo da sua passiva, certo? Então o importante é ter isso em mente. Não repita as mesmas habilidades assim logo em sequência. Usou uma, usa outra de dano diferente. Agora vamos aos talentos. Da primeira trilha de talentos, eu recomendo como habilidade de dano alvo único, Olho do Tigre. É uma habilidade passiva, onde a Palma do Tigre também aplica o Olho do Tigre, causando X de dano de natureza ao inimigo e curando em X de dano o monge por 8 segundos. É uma habilidade prática, não é muito difícil de você gerenciar, já que ela é passiva, mas se você preferir uma outra segunda opção que também é viável, temos Estouro de Chi, mas ela é mais recomendada para dano de área. Ela é uma habilidade ativa, com recarga de 30 segundos, e dispara uma torrente de energia de Chi até 40 metros à frente, causando X de dano de natureza a todos os inimigos e curando em X de vida o monge e de todos os aliados no caminho. Estouro de X gera 1 de Chi para cada inimigo que receber dano até um máximo de 2. Ou seja, ela também é uma habilidade muito boa, mas ela faz mais efeito se você estiver fazendo um conteúdo de dano em área. Mas fica o que for mais agradável assim para você, ou uma ou outra. Da segunda trilha de talentos, elas vão, no caso, afetar só a sua movimentação, não o seu DPS. Eu recomendo o Luxúria do Tigre, porque ele funciona como uma ferramenta extra sem substituir o seu rolamento, para te dar um aumento da velocidade e ainda remove os efeitos de enraizamento e lerdeza que, porventura, você possa sofrer. Como uma outra segunda opção, eu gosto bastante do Torpedo de Chi, só que o problema é que ela vai substituir o seu rolamento. Então, assim, fica a seu critério, mas a minha recomendação ficaria pela Luxúria do Tigre mesmo. Da terceira linha de talentos, eu vou recomendar Punho do Tigre Branco. É uma habilidade ativa que custa 40 de energia e ataca com a técnica do Tigre Branco, causando X de dano físico. Tem uma recarga de 30 segundos e gera 3 de Chi. Ou seja, é uma habilidade muito boa para geração de recursos para você gastar depois com os seus Punhos da Fúria. Se você preferir uma habilidade passiva, caso você ou não goste desse talento, ou você acha que vai te complicar no início, que você precisa se adaptar melhor, ou só você prefere sempre opções passivas mesmo, aí eu vou recomendar a Ascensão. Ela aumenta em 1 o seu máximo de Chi, em 20 o seu máximo de energia e em 10% a regeneração de energia. Então ela é boa também como uma segunda opção se a sua preferência for algo passivo. A quarta linha de talentos também não vai influenciar no seu dano. Eu faço uma recomendação em questão de sobrevivência pelo talento Karma Bom, onde 100% do dano redirecionado pelo seu toque do Karma também vai curar você. As outras habilidades são assim mais de controle de grupo, então, por exemplo, uma segunda opção eu recomendaria Golpe de Cauda do Tigre, que ele aumenta o alcance do seu atordoar e reduz em 10 segundos a recarga. Fica ao seu critério, se você prefere só controlar o grupo ou se você quer um pouco mais de sobrevivência. Se for sobrevivência, nesse caso seria o Karma Bom mesmo. Da quinta linha de talentos também não influencia em nada seu dano, também são magias de sobrevivência, né? Habilidades defensivas. Todas as 3 são viáveis, então assim, se for recomendar para você que está começando agora e não tem assim muita ideia do que você escolher, se você acha que vai ficar confuso,
pega força interior, que ela é passiva, e assim, a cada ponto de Chi gasto reduz em 2% o dano recebido por 5 segundos e acumula até 5 vezes. Então assim, ela é uma habilidade mais fácil, mais simples de você usar. Agora, as outras, por exemplo, se você tiver um encontro de raid ou masmorra em que você vai tomar muito dano físico, aí você usa a habilidade chamada Atenuar Ferimento. Se você vai participar de encontros que o dano mágico é grande, aí você escolhe Magia Difusa. Você pode estar trocando assim, dependendo do conteúdo que você for fazer. Da 6ª linha de talentos, eu recomendo Evocar Xuen, o Tigre Branco. É uma habilidade ativa com recarga de 2 minutos, que vai evocar uma efígie de Xuen, o Tigre Branco, por 20 segundos. Xuen ataca seu alvo primário e atinge 3 inimigos num raio de 10 metros a cada 1 segundo, com o raio do tigre causando X de dano de natureza. Ou seja, basicamente você vai invocar um ajudante aí por 20 segundos, que vai causar uma boa quantidade de dano ao longo desse tempo no inimigo. Uma segunda opção e passiva, que também é competitiva, porque na verdade o dano que as duas vão acabar causando são bem parecidos, seria a Sessão de Golpes, onde cada ataque consecutivo que ativar a sessão de porrada em sequência concede 1% a mais de dano e acumula até 6 vezes. O problema dessa habilidade, que assim, na verdade não é bem um problema. O caso é que essa habilidade ela depende do seu bom uso da sua maestria. Se você usar a maestria errada, essa habilidade vai ser desperdiçada. Então assim, em questão de ser mais fácil, o evocar Xuen, o Tigre Branco, seria mais viável, mas ela também é boa. Basta você se atentar ao bom uso da sua maestria. E por último, da última linha de talentos, eu vou recomendar Soco Giratório do Dragão. É uma habilidade instantânea com recarga de 21 segundos, aonde desfere um golpe giratório ascendente devastador, causando X de dano a todos os inimigos próximos, e o detalhe é que ela só pode ser usada quando Punhos da Fúria e Chute do Sol Nascente estiverem recarregando. Então assim, ela é uma habilidade que dá bastante dano e ela tem essas restrições, mas são restrições que não vão te atrapalhar e eu vou mostrar ela melhor quando eu começar a parte prática mostrando a rotação. Certo, meus amigos, vamos para a parte prática. Eu vou tentar passando... Como as habilidades do monge são mais tranquilas para fazer explicando, eu vou tentar mostrar a rotação enquanto eu vou basicamente narrando o que eu vou fazendo. Bom, iniciando a luta, a gente já pode fazer o seguinte. Começa ela com Tempestade, Terra e Fogo. Lembrando que como ela vai dividir nosso personagem em 3, com cada um causando 45% do dano e cura normais, a gente vai ter essa somatória desse dano que cada um vai causar, então vai aumentar o nosso DPS, certo? Então vamos lá. Tempestade, Terra e Fogo, já ativa o Toque da Morte, Palma do Tigre, Chute do Sol Nascente, Punho do Tigre Branco, já usa o Punhos da Fúria. Acabou os dois, usa o Chute Giratório do Dragão. Acabou ali o Tempestade, Terra e Fogo, já usa de novo, Chute Blackout, Palma do Tigre, Chute do Sol Nascente, Palma do Tigre, Chute Blackout, Palma do Tigre, Punhos da Fúria. Vai sempre observando quanto aqui de recurso você tem, mas dá para você tranquilamente usar as suas habilidades sem precisar repetir. É até tranquilo a rotação. Você vê que dá para você usar até com uma certa calma. E é uma classe que dá muito dano, essa especialização de monge. Então basicamente é isso, não tem erro. E só adicionando uma informação aqui que eu acabei esquecendo de falar, nesse meio tempo aí você pode usar também já o Xuen, o Tigre Branco, logo de cara também. Usou o Tempestade, Terra e Fogo, usou ali o Toque da Morte, já chama o Tigre Branco. E sempre que você tiver pontos de X suficiente, você já vai usando as habilidades que gastam. Lembrando que o Soco Giratório vai precisar que você use o Chute do Sol Nascente e o Punhos da Fúria para poder os dois entrarem em recarga. Mas no geral é bem tranquilo.
Eu vou dar um tempinho aqui para minhas habilidades recarregarem e vou mostrar como eu faria a rotação assim sem explicar nada, só utilizando assim de maneira mais rápida para vocês entenderem. Vamos lá. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tento responder, certo? Eu agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos. Quem puder contribuir dando aquele curtir, se inscrevendo no canal, agradeço muito também. Um abraço.